E hoje eu vou trazer aqui para vocês as minhas impressões depois de mais ou menos aí uns 3 meses utilizando aqui o PlayStation 5, o que eu estou achando dele, se valeu ou não a pena ter trocado o meu PlayStation 4 pelo PlayStation 5, tudo isso a gente vai ver no vídeo agora. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje, como eu disse, eu vou trazer as minhas opiniões depois de 3 meses utilizando aqui o PlayStation 5, tá? Para quem não sabe, eu tinha o PlayStation 4, vendi o meu PlayStation 4, tive ele por 6 anos consecutivos, nunca deu problema nenhum, antes que alguém fale que o PlayStation 4 dá problema, já tô adiantando aqui que na minha experiência isso não aconteceu, beleza? Vendi o PlayStation 4 em perfeitas condições para comprar aqui o meu PlayStation 5, tá? E já tem aqui algumas impressões para trazer para vocês. Bom, o PlayStation 4, como eu falei, foi um console que eu tive aí por bastante tempo, 6 anos, e eu estava extremamente satisfeito com os gráficos que ele estava me fornecendo, principalmente agora no final aí, entre aspas, da vida útil do aparelho. Ele ainda vai durar aí mais um ano, mais ou menos, acho que ele ainda vai ter alguns exclusivos lançados para ele simultaneamente aqui com o PlayStation 5, mas daqui para frente, daqui mais um ano e meio para frente, a gente deve parar de ver lançamentos pro PlayStation 4, tá? E só começar a ver aqui lançamentos pro PlayStation 5. Bom, eu tava curtindo bastante, como eu tava falando para vocês, mas resolvi trocar pelo PlayStation 5 para ver o que a nova geração tinha a me oferecer. E até o presente momento, as minhas impressões são as seguintes. Ele oferece sim uma qualidade gráfica superior, sem dúvida nenhuma. Ele tem uma qualidade gráfica superior, texturas melhores, ele consegue entregar aí iluminações mais refinadas, o Ray Tracing, ele consegue entregar isso para você, consegue entregar aí até 120 FPS, dependendo do jogo, é claro, não é todo jogo que vai ser compatível com 120 FPS. Eu tenho aqui em casa a LG C1, que é compatível com 120 FPS, ela tem aí o HDMI 2.1, então o PlayStation 5 consegue rodar em até 120 FPS e a minha TV LG C1 consegue entregar essas imagens geradas pelo PlayStation 5 em até 120 FPS também, tá? Mas até o presente momento, eu particularmente ainda não pude experienciar nenhum jogo rodando a 120 FPS no PlayStation 5. Todos os jogos que eu rodei até o presente momento estavam rodando ali no máximo até 60 FPS, tá? E qual é a minha impressão a respeito da qualidade gráfica dele em relação ao PlayStation 4? Bom, como eu falei, ele entrega sim uma qualidade superior, ele consegue trazer sim refinamentos gráficos interessantes, mas ainda não está tendo todo o seu potencial devidamente explorado. Mesmo quando você pega jogos aí feitos para o PlayStation 5, como é o caso aí do Astro's Playroom, que traz aí todas as inovações referentes principalmente ao DualSense, onde você consegue experienciar todas as novas funcionalidades do novo joystick do PlayStation 5, você tem gráficos excelentes, você tem Ray Tracing, você tem aí um efeito de iluminação muito bonito, você tem texturas extremamente detalhadas, você vê o que é metal, o que não é metal, você vê o que é grama, o que não é grama, o que é areia, você percebe cada detalhe da imagem que você está vendo, apesar de ser um jogo mais infantil. Mas isso não traz demérito ao gráfico do jogo, tá? O gráfico do jogo é impecável, é muito bonito realmente, e consegue sim trazer aí uma perspectiva da nova geração sem sombra de dúvida nenhuma. Se você pegar aí também o novo Ratchet & Clank, vai ver que os gráficos estão muito aprimorados, texturas de pelos estão fenomenais, partículas suspensas no ar, você consegue ver isso com muita nitidez, tá? Você vê isso com uma qualidade muito grande. As sombras, o efeito de luz, o refinamento tá realmente muito maior do que no PlayStation 4, principalmente se você comparar com o último Ratchet & Clank do PlayStation 4, tá? Você vai ver que existe uma diferença bem grande de gráfico entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5. Mas eu ainda acho que o PlayStation 5 tá longe de ter todo o seu potencial devidamente explorado, tá? Eu já falei isso em outros vídeos aqui no canal. Eu acho que vai demorar ainda mais um ano aí, mais ou menos, para a gente começar a ver os jogos da nova geração de fato utilizando todo o potencial do hardware do PlayStation 5, tá? Isso aí é natural. Normalmente, quando você tem o lançamento aí de uma nova geração de consoles, você tem os desenvolvedores se adaptando a esse hardware novo, tentando aproveitar e extrair o máximo possível desse hardware, tá? E a gente ainda não está tendo o potencial explorado do PlayStation 5
nem de longe, tá? Isso também vale para o Xbox Series X. Você ainda não está vendo o potencial dos atuais consoles da nova geração sendo explorados devidamente. Nem o Xbox Series S você está vendo ainda o potencial dele totalmente explorado. Por enquanto, a gente só está vendo jogos aí basicamente cross-gen, onde você faz jogos tanto para as gerações anteriores quanto para a atual geração. E a gente sabe que esses jogos cross-gen ainda não estão aproveitando todo o potencial da atual geração. Eu acho sim que o PlayStation 5 vai ter aí um potencial muito grande, vai ter um diferencial muito grande em relação à geração anterior, mas a minha percepção no momento atual desse vídeo, depois de 3 meses utilizando o PlayStation 5, é a seguinte: ele ainda não está tendo uma disparidade tão grande em relação à geração anterior, mesmo quando você compara ao PlayStation 4 base, tá? Se você pegar o PlayStation 4 base e pegar os últimos jogos lançados para o PlayStation 4 base, como é o caso do Horizon Zero Dawn, como é o caso aí do God of War, você vai ver que a qualidade gráfica desses jogos está muito boa. É bastante comparável aos jogos da nova geração lançados aqui para o PlayStation 5, como é o caso, como eu já falei, do Ratchet & Clank novo, como é o caso do Spider-Man aqui versão PlayStation 5, como é o caso aí do Astros Playroom. Você vai ver que a qualidade está muito próxima ali, não tá uma coisa tão gritante assim dessa maneira, tá? Eu acho que isso vai acontecer sim, você vai ter aí um distanciamento muito grande a partir daqui um ano mais ou menos. Nos próximos jogos que vierem a ser lançados, mesmo nos jogos cross-gen, você vai começar a perceber diferenças maiores em relação ao que é lançado para o PlayStation 4 e ao que é lançado para o PlayStation 5, mas quando começar de fato a fazer os jogos nova geração, aí sim a gente vai ver todo o potencial que o PlayStation 5 e a nova geração de consoles de fato conseguem entregar pra gente. A minha sincera opinião para quem está pensando em adquirir um PlayStation 5 agora, nesse momento, é a seguinte: tudo vai depender aí do seu orçamento. Se você tiver com seu orçamento aí apertado, mas tiver a fim de investir na nova geração de consoles, eu acho que vale a pena você segurar um pouquinho mais, tá? Principalmente se você ainda não tem uma TV 4K, por exemplo, que é o que vai realmente proporcionar a você a ver a diferença entre o que o PlayStation 5 consegue fazer e o que o PlayStation 4 conseguia fazer, tá? Claro que a resolução não é tudo, 4K simplesmente não diz muita coisa, mas você consegue perceber os detalhes de fato em uma TV 4K, principalmente se ela for compatível com HDMI 2.1, que vai conseguir te entregar de fato os 120 FPS aí que são compatíveis com a atual geração. E aí, se você tiver uma TV dessa compatível com HDMI 2.1, provavelmente essa TV também vai ser compatível com HDR e com Dolby Vision, tá? Aí sim você vai conseguir usufruir da melhor qualidade possível que o PlayStation 5 consegue entregar para você. Mas se você tiver com um orçamento apertado e não tiver nem essa TV 4K compatível com a nova geração, eu acho que vale a pena você esperar mais um pouquinho, ver se de repente o preço dele dá uma estabilizada um pouquinho mais para baixo e, em paralelo, você tenta adquirir a sua TV 4K também, para que você possa sim usufruir da qualidade máxima dos gráficos que o PlayStation 5 consegue gerar para você, tá? Aí pode ter quem diga o seguinte: ah, Sandro, mas é o seguinte, eu não me importo com resolução 4K, eu quero usufruir da velocidade do novo armazenamento da nova geração, eu quero usufruir aí dos 120 FPS, beleza, só que para você usufruir aí dos 120 FPS, por exemplo, você precisa ter uma TV compatível com 120 FPS. E normalmente as TVs que são compatíveis com FPS são TVs mais caras, tá? Não é qualquer 4K que vai ser compatível com FPS, não. Com relação ao armazenamento, beleza, você vai conseguir aproveitar da velocidade do armazenamento novo dos consoles da nova geração, independente da TV que você tenha. Você vai reduzir drasticamente aí o seu tempo de load, com toda certeza, isso vai fazer diferença para você sim, mas eu acho que você vai estar usando pela metade o que o console consegue proporcionar para você. Como eu falei, ele já não está usufruindo da total capacidade dele atualmente, mesmo que você tenha uma TV 4K, 120 FPS, HDMI 2.1, com Dolby Vision, HDR, você não vai conseguir ainda usufruir da total qualidade que o console consegue entregar, porque ainda não tem jogos capazes de usufruir de todo esse potencial. Se você não tiver uma TV 4K compatível com esse console, você vai ter uma experiência mais reduzida ainda em relação ao que eu tô falando aqui para você. Por outro lado, se você tem uma condição financeira aí um pouco mais favorável e consegue comprar uma TV 4K 120 FPS com Dolby Vision e tudo mais
sem grandes dificuldades, então tranquilamente você pode investir também aqui no PlayStation 5 sem maiores problemas, tá? Mas fique avisado, como eu já falei, que você não vai encontrar ainda todas as possibilidades de aproveitamento do hardware do PlayStation 5 ainda nos jogos que estão disponíveis atualmente, tá? Isso deve começar a acontecer daqui mais um ano, mais ou menos, talvez até nos próximos jogos a serem lançados aí futuramente, o novo Horizon, por exemplo, o novo God of War. Talvez a gente já comece a observar um pouco mais o aproveitamento do potencial do PlayStation 5, mas eu acho que só daqui mais um ano é que a gente vai começar a ver isso efetivamente. E vale lembrar, galera, mais uma vez, que tudo isso que eu tô falando aqui é minha opinião, eu só tô dando uma ideia para vocês, só tô passando a minha experiência, o que eu acho, o que eu tô achando de estar utilizando aqui o PlayStation 5 atualmente, tá? Isso aí é a minha experiência, é a minha percepção. Vocês podem ter conclusões diferentes da minha, não tem problema nenhum. Eu só tô tentando aqui deixar claro para as pessoas que vão adquirir um PlayStation 5 que ele ainda não está sendo aproveitado em todo o seu potencial, beleza? Isso aí, a gente sabe que está acontecendo isso atualmente e que só daqui mais um tempinho é que isso vai começar a mudar e que aí sim os jogos vão começar a aproveitar melhor o potencial do PlayStation 5 e da nova geração como um todo, tá? Não só do PlayStation 5. Tô falando aqui especificamente do PlayStation 5 porque é ele que tá aqui no vídeo, é sobre ele que eu tô falando, mas isso vale para toda a nova geração de consoles atuais, tranquilo? Mas fica aí a minha dica, fica aí as minhas observações. Se você quiser comprar, apesar de tudo que eu tô falando, vai firme. Eu não me arrependo de ter feito a minha compra, tô curtindo bastante, mas existem essas ressalvas que eu acabei de falar para vocês, tranquilo? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!